A cena inicial mostra uivos e latidos ecoando enquanto uma ruiva corre por um corredor ensanguentado da mansão. Lindsay chora apavorada, mas sabe que sua família, a Casa Renário, um dia cairá. Nesta noite, lobos invadiram sua casa, e seu pai, irmãos e servos morreram. Agora, essa pobre garota é a única sobrevivente. Nossa, poucos segundos e já está super sombrio. Bem, o clã dos lobos não é realmente mau. É que o caos começou quando Arsene Eckhart, o herdeiro, morreu. O menino era doente desde o nascimento, mas tudo mudou quando descobriram que sua morte não foi natural. Era parte de um plano do pai de Lindsay, líder do clã da Águia. Lá vamos nós de novo com esses pais horríveis que me deixam furioso. Era para ser um acordo justo com o clã dos lobos. Casa Eckhart propôs casamento ao clã da Águia, Casa Renário, famosa por curar, querendo uma nora para sarar seu filho. Claro, isso tem um preço, e o Renário receberá algo irrecusável em troca. O pai concordou com o casamento, mas mandou a meia-irmã sem poderes de cura. Sabe o que ela pode fazer? Ela suga a força vital dos outros, e o pai idiota mandou essa inocente usar seus poderes contra Arsene. No fim, o plano maligno do pai dá certo, mas ele é tolo por não ver que os lobos furiosos podem se vingar sem piedade. Lindsay agora se esconde sob a cama e, pela primeira vez, sente-se grata por ser a vergonha da família, já que seu quarto é tão isolado que até as criadas se perdem ao procurá-lo. O pai a desprezava pelos cabelos ruivos, então a trancou, mas ela nunca desistiu do desejo de escapar deste quarto quadrado. Seus pensamentos são interrompidos quando começa a tossir e percebe que um incêndio começou na mansão. Em pânico, não consegue evitar que suas asas apareçam. Mas é assim mesmo, pois o clã da águia pode curar outros, mas não a si mesmo. Então, fica no chão, chorando e cobrindo a boca, sabendo que, mesmo se sair do quarto, os lobos certamente a matarão. Naquela noite, sozinha e desesperada, Lindsay deu seu último suspiro aos 12 anos, a mesma idade de Arsene, morto uma semana antes. Contudo, Lindsay acorda com o barulho e, ao abrir os olhos, vê Adele, executada 2 anos atrás apenas por ser sua criada pessoal. Essa visão a faz se sentar, intrigada com o que está acontecendo. E querida, você também parece tão diferente. Uma fofura adorável com cabelos dourados. Ver Adele faz Lindsay chorar e abraçá-la, crendo ser um reencontro pós-morte. Mas, ao se ver no espelho e saber que fez 7 anos ontem, suspeita ter viajado no tempo. O almoço familiar confirma seu retorno ao passado, mas ela mal consegue engolir a comida. Ela se esforça para comer bem, pois seu pai é rígido com etiqueta à mesa. Lindsay observa em pânico sua irmã, futura assassina de Arson. Mas por ora, ela é só uma adorável menininha de 6 anos. Lindsay se surpreende quando o pai elogia como ela come bem hoje, fazendo-a tossir enquanto o irmão mais velho ri. Mas, para sua confusão, o pai deixa passar esse pequeno deslize desta vez. Lindsay não consegue evitar ter medo do pai porque, bem, até ontem ele a tratava como invisível. Tudo começou quando sua primeira muda revelou cabelos ruivos e entre metamorfos, vermelho em penas ou pelos é visto como maldição. Será mesmo uma maldição? As penas vermelhas dão a ela um ar de fênix. O pai deles era realmente terrível. Ele se recusou a chamá-la de filha e a trancou num quarto quando era pequena. Agora, ela teme que na próxima transformação desta segunda vida, tudo se repita e ela morra de novo. Ela não quer reviver o passado, mas anima-se quando o pai anuncia a visita do líder do clã dos lobos amanhã. Ela mal acredita que voltou ao passado, justo antes de Kendrick Eckhart propor um casamento arranjado entre os clãs. Ela está determinada a usar essa chance para se libertar da família. Lindsay senta-se, pensativa, tentando organizar suas ideias. Sabe que o casamento arranjado traz uma recompensa incrível: o Rio Hampton. Esse pequeno rio corre entre os territórios das águias e dos lobos.
Apesar do tamanho, sua localização privilegiada oferece muitos recursos e benefícios importantes. Os clãs lutam constantemente pelo controle do rio. As águias não recusarão tal oferta, enquanto os lobos aceitarão o casamento para salvar seu herdeiro. Lindsay pensa que só precisa mudar uma parte do plano do pai, tomar o lugar de Chauvel, casar com Arsène e ajudá-lo a melhorar. Assim, ela evitará que o clã dos lobos fique furioso e busque vingança contra a família Renaro. Ela também pensa em pedir proteção ao líder do clã dos lobos até ser adulta, crendo que mesmo com suas penas vermelhas malditas, os lobos não a abandonarão antes dos 18, pois precisarão dela para curar Arsène. E não, nossa garota não está blefando. Ela está bem confiante em sua capacidade de curar Arsène, já que tem os poderes de cura mais fortes da família. Ah, será que é por isso que ela tem aquelas lindas penas vermelhas? Hoje é o grande dia, mas apesar das tentativas de Lindsay de convencer Adele a deixá-la sair do quarto, Adele mantém sua decisão, crendo que um encontro com o chefe dos Eckhart teria graves consequências. Sem opções, Lindsay recorre ao plano B: reclamar que está com muita fome e dor de estômago. Porém, não é totalmente mentira, pois Madame Belan a fazia pular refeições, dizendo ser para o seu bem, enquanto Adele sempre se preocupava quando ela tinha fome. Vendo seu rostinho suplicante, Adele cede e decide trazer alguns biscoitos para ela. Assim que Adele sai, Lindsay vai à cama, pega um papel para seu segundo plano: transformar-se em animal. Na forma animal, só se comunicam com membros do próprio clã, então ela escreve, caso a mensagem não seja entendida. Ela abre a janela e vê que o líder do clã dos lobos ainda não partiu. Isso a faz se apressar antes que Adele volte, planejando escapar pela janela para vê-lo. A maioria aprende a se transformar em animal após os 10 anos de idade. Porém, como já fez isso em sua vida passada, ela simplesmente começa a pular, batendo no chão enquanto uma luz verde surge, desejando que seu plano dê certo. Logo, suas penas douradas surgem, símbolo do clã Renaro que todos têm antes da muda. Ela sente a força fluir pelas asas, indicando que a transformação foi um sucesso. Mas caramba, sua forma de pássaro é só um passarinho minúsculo e adorável. Ela é fofa demais, dá vontade de apertar. Seu tamanho pequeno dificulta bater as asas, mas a empolga poder escapar completamente. De repente, ela vê Kendrick Eckhart saindo da propriedade e decide que é a hora perfeita para voar sobre ele. Mas quando está prestes a decolar, Adele entra no quarto trazendo biscoitos da cozinha. Adele então olha ao redor, tentando encontrá-la, já que ela não está em lugar nenhum à vista. Ela a vê na janela e logo a reconhece, gritando seu nome. Isso faz a garota olhar para Adele antes de partir. Agora livre, só precisa encontrar o líder do clã dos lobos. Voando, ela o avista de imediato. Mas ela não sabe pousar direito, e isso a deixa assustada. Lindsay rola, fechando os olhos com tontura, mas se surpreende ao ver Kendrick Eckhart a encarando. Vendo suas penas douradas, ele conclui que ela é uma Renaro. Ela lhe entrega o papel com sua identidade e pede que a leve aos Eckhart. Quando Kendrick parece confuso, ela estranha, pois sabe que é isso que ele quer. Ansiosa que ele não queira levá-la, ela decide mostrar o que pode fazer. Lindsay exala confiança como a mais forte da família, certa de que ele a quererá ao seu lado. Ela morde o dedo de Kendrick e, com seu poder de cura, um brilho surge e a ferida some num piscar. Isso surpreende Kendrick. Ela sorri, mas um barulho alto interrompe o momento. Lindsay fica ansiosa ao ver os cavaleiros Renaro, suspeita que descobriram sua fuga e decide se esconder. Surpreendentemente, Kendrick a cobre e diz que, mesmo sem entender suas intenções, a levará consigo. Ele vê uma criança precisando de ajuda e age de imediato. Já adoro esse pai. Os cavaleiros passam por Kendrick, pois nossa pequena ave está bem escondida em seu bolso. Ele segue para a carruagem, mas Lindsay mal respira, mesmo no bolso espaçoso e confortável. É que a escuridão evoca lembranças do dia de sua morte. Fumaça, cheiro de sangue, uivos e memórias do quarto em chamas invadem sua mente. Minha pequena está lidando com um trauma pós-traumático. Assim que entram na carruagem, ela se agita para sair. Kendrick a põe no colo e sorri, mas ela treme, pois ele matou sua família.
Embora tenham arruinado o clã dos lobos, o rosto cruel de Kendrick a faz querer fugir. Kendrick nota que estão longe da propriedade Hanero e quer conversar com Lindsay. Ele pede gentilmente que ela volte à forma humana, mas ao vê-la tremendo, percebe que o passarinho não consegue se transformar de volta. Ele quer saber por que ela quis ir à sua propriedade, mas garante que, se mudar de ideia, pode levá-la de volta a Hanero. Lindsay fica horrorizada e treme muito para sinalizar um claro não. Nunca. Absolutamente não. Kendrick sorri, aliviando Lindsay. Ela pousa no ombro dele, curiosa sobre a duração da viagem até a propriedade Eckhart. Ela nunca esteve lá, mas sabe que Eckhart e Hanero são próximos, causando disputas territoriais, especialmente pelo rio Hampton. Mas esse não é o foco dela agora. Ela só quer escapar de sua família tóxica. Fico feliz que ela esteja fugindo, mas não posso deixar de me preocupar com a empregada dela. Ela não vai se meter em encrenca, vai? Logo depois, eles chegam e nossa adorável ave fica boquiaberta com o tamanho da propriedade dos Eckhart. De repente, um lobo se aproxima e rosna para Lindsay, fazendo-a tremer de medo. Ela quer fugir, mas Kendrick a protege e manda o lobo parar, que vira humano e pergunta sobre Hanero. Ele vai tocar Lindsay, mas Kendrick o impede e diz que pegou a vizinha em Hanero. Os criados se alinham, mas antes que Ethan pergunte sobre a bolinha de sol, Kendrick manda cuidar do pássaro. Lindsay não acredita que foi abandonada tão rápido, e Ethan a entregou às criadas enquanto corre para falar com Kendrick sobre o assunto. Olha só os olhos brilhantes do criado. Kendrick está no escritório, tranquilo com o que trouxe, enquanto o mordomo lembra que ele pegou a filha de Lord Hanero. Ethan acusa Kendrick de sequestro e sugere devolvê-la a Hanero. Kendrick, então, mostra a nota que Lindsay lhe deu. Ele fica sério e diz que, mesmo se for espiã, não importa, pois tem um Hanero em mãos. Diz que falarão mais quando Lindsay voltar ao normal, mas manda Ethan enchê-la de amor para que não queira sair da mansão. Tô aqui para mimar ela e mantê-la por perto. Vendo Kendrick determinado, Ethan sai quieto para cumprir as ordens. Sozinho, Kendrick relaxa, impressionado com o poder de cura do passarinho. Confiante que ela pode curar seu filho, ele quer tratá-la bem e torná-la sua nora. Senhor, pensa em casar para completar a família? Só perguntando por um amigo. Ethan volta, se apresenta sorrindo e mostra o novo quarto a Lindsay. Preocupado, ele pergunta se o patrão a sequestrou, querendo evitar problemas. Relaxa, velhote. Foi o passarinho fofo que implorou para vir para a mansão dos Eckhart. E como ela disse isso como pássaro, balançou para lá e para cá, deixando Ethan super aliviado. Chegaram ao quarto dela e, uau! É tão luxuoso e confortável que seus olhinhos fofos começam a brilhar. Ela cai na cama, mas nossa, é tão grande que ela pode sumir debaixo do cobertor. Então Ethan logo pede à empregada para trazer um cobertor diferente. Assim, ela termina o dia num quarto aconchegante, com boa comida e um banho quentinho. Tudo vai bem. E enquanto relaxa, ela começa a revisar seu plano. Primeiro item, ela conseguiu entrar na propriedade do clã dos lobos. O plano é casar Arson com Eckhart para protegê-la até ser adulta. Mas os lobos são leais e só acasalam com um parceiro para a vida toda. No clã, casamento é um compromisso sério, difícil de mudar. Lindsay não quer ficar com Arson, mas casamentos arranjados na infância podem ser desfeitos na idade adulta. Isso não deve ser problema, e ela espera que o clã aceite essa prática. É, querida. Espere só até se apaixonar de verdade. Agora, fofa no roupão,
Ela quer falar com Kendrick assim que voltar à forma humana. Queria tanto ser babá e cuidar dessa coisinha fofa. Após o banho, a colocam na cama, mas quando as luzes se apagam, a pobre Lindsay se encolhe e entra em pânico. Começa novamente. Ela relembra e sente a noite escura quando estava sozinha, enfrentando o fogo. Voa rápido e se agarra ao pescoço da empregada, chorando. Felizmente, a empregada percebe que Lindsay teme o escuro. Acendem as luzes, dão água à ave assustada e se oferecem para ficar com ela à noite. Mas ela logo balança a cabeça. Lindsay está habituada à solidão e, apesar de gentis, essas duas empregadas ainda são lobos. No dia seguinte, Kendrick pergunta se ela gosta do quarto. Vendo-a pular alegre, ele dá um sorriso adorável. Veja como o futuro sogro está orgulhoso de seu plano dando certo. Ele pergunta se ela aceita jantar com seu filho esta noite. Vão ao escritório de Arson, mas como ele não está, decidem esperá-lo lá. Kendrick põe Lindsay no sofá junto a um fofo lobo rosa de pelúcia e começa seu trabalho. Ela adormece e acorda sem Kendrick, mas ele deixou doces e um bilhete dizendo que achará Arson e voltará logo. Esperando, ela se assusta ao ver um lobo na janela, mas talvez só queira assustá-la, né? Mais lobos aparecem e o passarinho derruba seu macarrão e voa para longe. As criadas e lobos a perseguem e, para ela, todos parecem querer comê-la. Mas, na verdade, eles estão super preocupados com ela. Desculpem, gente, mas a culpa é do trauma dela. O passarinho tenta fugir pela janela, mas tão focado não vê Arson e eles colidem. Graças a isso, Lindsay volta à forma humana e encontra Arson. Será que uma cabeçada a faz voltar ao normal? Ou será por causa deste menino? Lindsay reconhece Arson ao se olharem, pois seu cabelo cinza e olhos azuis lembram Kendrick. Levantam-se, ela pede desculpas, e o menino fica quieto ao ver o arranhão da queda em sua mão. Ela usa seu poder, deixando Arson maravilhado. Ele pergunta quem ela é. Antes de responder, Ethan e as criadas chegam, surpresos ao vê-la em forma humana. A sós com Kendrick, Lindsay diz ter ouvido sobre o casamento e quer ajudar na propriedade Eckhart. Claro, ouvir é mentira. Ela sabe disso de sua vida passada. Ela afirma poder curar Arson, mas em troca, quer se casar com ele. Kendrick suspeita e pergunta o que ela realmente quer por curar seu filho. Embora muitos pensassem que Arson tinha uma doença misteriosa, isso não é bem verdade. Só Kendrick e poucos confiáveis sabem que a doença de Arson é devido à maldição de Damal. Damal é uma terra amaldiçoada que mata quem pisa lá, por isso o clã dos lobos proíbe a entrada. Sem motivo claro, a maldição surgiu em Arson, causando marcas pretas que iam e vinham no corpo. Ele teve convulsões e febre alta, dificultando sua respiração. É a primeira vez que alguém é amaldiçoado sem pisar em Damal, deixando o clã dos lobos sem saber o que fazer. Médicos sugerem mais pesquisas sobre Arson, mas Kendrick recusa, pois ele é o único herdeiro e tem poderes fortes. Se inimigos souberem que Arson está longe, Kendrick teme que tentem matar seu filho. Ele planejou um acordo com os Reinero, um clã com poderes de cura de origem antiga. Como a maldição da Mal tem raízes antigas, Kendrick crê que um Reinero pode quebrar a maldição de Arson. Kendrick sabe que Lindsay é extraordinária, usando poderes antes da primeira muda, talvez a Reinero mais talentosa. Porém, isso a deixa desconfiada, pois ela não estaria aqui sem querer algo em troca. Surpreendentemente, a criança ansiosa diz querer proteção até ser adulta, não importa quão horrível fique. Querida, você não é nada horrível. Pessoas ruins adoram odiar o que não entendem. Kendrick, confuso, supõe que os Romero a abandonaram, causando pânico e um ainda não. Ela tenta explicar a viagem no tempo, mas ele acreditaria? Por fim, sem dar motivos, ela teme nervosamente que ele não queira ajudá-la.
Surpreendentemente, Kendrick sorri e promete protegê-la até a idade adulta. Eba! Novo papai desbloqueado! Para fechar o trato, ele beija a mão dela, e na hora, nossa garota entra em modo trabalho, pronta para curar o Arson. Mas ele a freia, dizendo que não precisa correr, já que ela vai ficar com eles de agora em diante. Ele sai para preparar o casamento, e assim que ele some, a fofa da Lindsay se ilumina de alegria, feliz por finalmente alcançar seu objetivo. O mais tranquilizador é que Kendrick jurou beijando a mão dela, o que para o clã dos lobos é um voto inquebrantável. Quando Lindsay volta para o quarto, é recebida calorosamente por Betty, designada como sua criada pessoal. Porém, o que a intriga é que a criada mal cheira a lobo. Betty nota a expressão de Lindsay e explica que é híbrida, meio lobo e meio pássaro, com menos características de lobo. As criadas parecem legais, mas tenho problemas com criadas de sardas, então ainda não confio nessa garota. De qualquer forma, o velho Ethan menciona que Betty é a única pássaro-lobo na propriedade, e Kendrick a escolheu como empregada, achando que ela se sentiria mais à vontade. Com a introdução feita, Lindsay pede a Betty para guiá-la pelo jardim e toda a propriedade, ajudando-a a se familiarizar com a área. Afinal, é sempre bom conhecer algumas rotas de fuga para ter paz de espírito. Ao se dirigirem à área de jantar, Lindsay para de repente ao ouvir alguém gritar. Betty explica que o barulho vem do quarto de Arson e acha que o jovem herdeiro pode não estar se sentindo bem. Ouvir ele gritar assim chama a atenção de Lindsay, especialmente porque ele parecia bem quando ela o viu no jardim mais cedo. Ela diz a Betty que quer visitar Arson, mas Betty se preocupa que ela possa se envolver nas birras de Arson devido à sua saúde frágil. Isso faz nossa fofura usar seu charme. Ela agarra a saia de Betty, insiste que Arson é amigo e quer vê-lo. Betty chora, mas acaba cedendo. Enquanto isso, Arson recusa o remédio, mesmo com o mordomo insistindo que é para sua saúde. Arson grita e exige que todos saiam do quarto. De repente, Lindsay entra sorrindo. Ela se apresenta como do clã da águia, dizendo que veio ajudar. Arson se assusta. Ao ouvir sobre o clã da águia, Arson reage rápido. Questiona a presença dela e suspeita que seja espiã. Betty intervém, diz para não se preocupar. Explica que Lindsay só quer ser amiga, não há motivo para ficar chateado. Mas isso o irrita mais. Ele diz que não quer amigos, vira-se e se enrola no cobertor. Lindsay acha estranho que Arson não tenha o cheiro típico de lobo. Isso sugere duas coisas. Ele pode ser mutante como Betty ou estar muito doente. Enquanto Kendrick pode ocultar seu cheiro e presença, a habilidade de Arson ainda não se manifestou. Lindsay tira o cobertor de Arson, vendo seu rosto corado. Ela pensa que ele parece bem mais frágil que ela. Ela entende o medo dele de tomar remédio. Afinal, quem quer comer aquela sopa verde nojenta? Puxa, achei que o garoto exagerava, mas esse remédio não é nada amigável para criança. Lindsay se aproxima e tenta convencê-lo. Se ele a ouvir, não precisará passar por isso. Ela sorri e promete fazê-lo se sentir melhor. Nesse momento, Arson fica calmo enquanto ela segura suas mãos. O poder de cada um se manifesta diferente. Gale, meio-irmão dela, usa comida para curar. Já Lindsay cura direto no corpo para diagnosticar e consertar. Logo, uma luz verde suave irradia das mãos dela para as de Arson. Ele sente a febre baixar enquanto as criadas ficam fascinadas com a cena. Porém, Lindsay fica tonta e acha estranho, já que nunca teve tanta dificuldade com uma doença comum antes. Mesmo assim, ela está determinada a continuar, pois é exatamente por isso que veio para a mansão Eckhart. Até Arson está preocupado e avisa para ela não se esforçar demais. Dado que seu poder está surgindo intensamente, mesmo assim, ela insiste e as criadas correm para ajudá-la quando ela desmaia. Opa! Lindsay vira pássaro de novo e as criadas chamam o Dr. Hearn. Enquanto esperam, Arson fica encantado com a forma fofa e macia dela e não para de acariciá-la. Se eu pudesse, faria o mesmo. Pouco depois, o Dr. Hearn entra e Betty diz que ele é o médico do clã dos lobos, que examinará Lindsay e Arson. Ambos olham para o médico e Lindsay nota surpresa que ele é do clã dos cervos pelo aroma floral. Diferente de outros clãs, o dos cervos não recebeu bênçãos divinas, limitando suas habilidades.
O clã da águia cura com poderes especiais, enquanto o dos cervos usa remédios e técnicas herbais. Eles vivem em harmonia com a natureza e têm um vasto conhecimento de plantas, criando remédios eficazes que trocam com outros clãs. Embora muitos clãs ofereçam riquezas para tê-los como médicos particulares, o clã dos cervos sempre recusa, deixando Lindsay intrigado por ser o médico do clã dos lobos. Além da expertise em ervas e talentos medicinais, o clã dos cervos tem outra característica única. Seus olhos detectam o fluxo de habilidades, permitindo analisar as doenças dos pacientes. Após examinar a condição de Arson, o Dr. Hearn fica surpreso com a melhora significativa. Os sintomas diminuíram e sua habilidade flui normalmente, alegrando as criadas e o passarinho, feliz que seu poder de cura está funcionando em Arson. O mordomo apresenta o passarinho como a jovem de Ranero, que usa suas habilidades para curar Arson, deixando o Dr. Hearn, chocado e curioso, se pergunta como uma garotinha alcançou tais resultados. Ele a examina brevemente e, após leves toques, conclui que se Lindsay fez tanto numa sessão, a cura total é possível. Isso encanta todos na sala, inclusive Lindsay, maravilhada com seu dom de cura e ansiosa para ajudar Arson. Porém, Hearn explica que Lindsay é jovem e recém-transformada, então usar seu poder sem cuidado pode afetar sua saúde. Ele sugere que ela use apenas 20% do poder, mas garante que cuidar de Arson aos poucos ajudará na recuperação dele. Com um sorriso caloroso, Hearn a lembra de descansar e comer bem, tocando Lindsay com sua gentileza, comparada à reserva de Kendrick e Arson. Ah, quase esqueci do que está acontecendo na propriedade Ranero. Como esperado, Arthur, pai de Lindsay, está furioso. Despachou todos os cavaleiros, mas após 2 dias ainda não encontrou a filha. No dia do sumiço, Adele veio pálida e se ajoelhou, explicando que a jovem se transformou e voou pela janela. Adele, emocionada e preocupada, ficou surpresa quando Arthur sorriu, admirado com a transformação da filha. Crianças só se transformam aos 10 anos, na primeira muda. Lindsay fez isso 3 anos antes, mostrando o potencial incrível. Foi aí que ele lamentou Lindsay ser menina, já que só homens podem ser herdeiros em Ranero. Mesmo assim, planeja que ela apoie o irmão Gale quando ele herdar a família no futuro. Sério? É só nisso que você está pensando? Pelo menos mostre preocupação como um pai decente faria. Arthur acredita que acharão Lindsay, mas fica furioso com a falta de notícias do cavaleiro. Ele descarta a ideia de sequestro, pois ninguém tocaria seus filhos com penas douradas dos Ranero. Em vez de sequestro, considero que ela possa ter sido devorada por animais selvagens. Ele se orgulha de sua família ser o único clã de aves com poderes, temidos e invejados. Isso o tranquiliza que, mesmo pequena, ninguém ousará ferir Lindsay. De tudo que ele falou, fico feliz que Adele esteja viva. Arthur recebe uma carta com selo vermelho do espião infiltrado no clã dos lobos. Eu estava certo em não confiar na Beth? Ela é a espiã? Sem notícias além da saúde de Arson, ele não gosta de receber uma carta agora. Mas ele congela ao ler que Kendrick voltou com Lindsay, que luta para se transformar. Ele tá furioso agora, e pensando bem, a Lindsay sumiu no dia que o Kendrick visitou a propriedade Renero. Enquanto rasga a carta, ele manda os criados pedirem ajuda ao templo para trazer a Lindsay de volta. Enquanto isso, nossa doce limãozinha tá abraçada com seu lobinho de pelúcia amarelo na caminha nova. Mas, por mais que tente, não consegue dormir porque não para de pensar na Adele. De todos que deixou, odeia mais abandonar Adele, mas não consegue pedir que fuja, sabendo que ela tentaria impedi-la. No fim, ficaria na propriedade, seria abandonada na primeira muda, e Adele enfrentaria seu destino. Então acha que fugir sozinha era o melhor jeito de garantir que as duas sobrevivessem. Ela tem razão. A Adele tá segura, então tá tudo bem por aqui. De repente, nota uma mancha na barriguinha fofa, mas opa, não é uma mancha qualquer.
É uma pena vermelha. Cada espécie muda aos 10 anos, então ela fica chocada ao ver isso agora, o que a faz desabar e chorar na cama. Sei que é sério, mas não posso evitar achá-la uma gracinha. Mesmo com Kendrick prometendo protegê-la e todos a adorando, ela não pode deixar ninguém descobrir sua maldição. Com um olhar determinado, respira fundo, treme um pouco e morde a pena vermelha, puxando-a com sucesso. Olha só essa estrelinha. Não é de se orgulhar? Depois, corre para a varanda, joga a pena fora e volta a dormir, convencendo-se de que são só pesadelos. No fim, a pequena não consegue dormir porque ainda está inquieta com o que aconteceu na noite anterior. Se mudar cedo, poderá usar mais seus poderes, o que seria ótimo. Porém, ela luta para confiar que Kendrick cumprirá a promessa de protegê-la, crendo que adultos sempre mentem. Ah, esqueci que ela regrediu aos 12 anos, nunca tendo convivido com um adulto confiável. Agora ela come com Arsen e nota como o menino é exigente, recusando-se a comer legumes. Ele já é frágil, então comer sem nutrientes será prejudicial à sua saúde. Quando a empregada pede educadamente que ele prove os legumes, ele recusa de forma direta. Sim, essa criança é mimada mesmo, fazendo Lindsay lançar aquele olhar de lado bombástico. Bem, o problema é dele. Nossa menina continua mastigando a cenoura e as empregadas começam a aplaudir e torcer por ela. Olha só a pequena corando, é tão fofo. Ela vê Arsen reagir aos elogios, então continua seu mukbang de cenoura, encorajando-o a experimentar também. As empregadas ficam surpresas ao vê-lo comer cenoura e choram, enquanto Lindsay fica confusa com a reação exagerada. Quando Arsen se mostra orgulhoso, nossa garota tenta provar que também sabe comer tomates. Mesmo não gostando, Arsen quer provar que também pode comer tomates ao ver as empregadas elogiando Lindsay de novo. Desde então, Arsen compete brincando com Lindsay em tudo. Esse menino exigente com comida sempre acaba comendo seus vegetais. Na hora do banho, Arsen se certifica de tomar um banho bem caprichado também. Nossa garota ajuda Arsen a largar maus hábitos, e ele logo parece mais saudável. Lindsay promete manter Arsen saudável mesmo depois que ela for embora. Mas agora ela pensa: o que acontecerá com ela quando for embora? Ela não vai ganhar nada? Normalmente, divorciados recebem pensão, mas neste caso, os lobos pagarão aos Renero uma fortuna, provavelmente o Rio Hampton nesta vida também. Então, ela confia que seu pai simplesmente abrirá mão de qualquer pensão. Isso significa que ela não receberá nada ao fim do contrato de casamento. Sua única opção agora é começar a poupar hoje, então precisa achar um bom lugar para guardar seu tesouro. Querida, talvez você deva primeiro pensar em maneiras de ganhar dinheiro. Beth informou que o segundo andar tem vários quartos vagos, então ela explora a área e se vê fora da sala de estar. Não deveria haver ninguém aqui, mas ela ouve discussões. Sendo curiosa, ela decide escutar e fica chocada ao descobrir Kendrick falando com alguém sobre Renero. A voz de Kendrick é furiosa ao informar que Lindsay não veio à sua propriedade à força, mas por vontade própria. Mesmo assim, o homem insiste em verificar a senhora, pois os Renero fizeram um pedido formal ao templo Knut. Lindsay fica muito ansiosa ao ouvir isso, pois sabe que o templo só intervém em assuntos próprios ou sobre relíquias. O fato de seu pai envolver o templo neste assunto só significa que ele está falando sério.